Cedergers. Ou seria Cedergers? Bom, último vídeo da parte 2 da saga Cederge, da correção da AD21, mas não fiquem tristes, por quê? Porque tem AD22 e na AD22 tem mais, tá bom? Bom, quem não me conhece, sou Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação, e também sou mediadora à distância do consórcio Cederge, e é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo da correção da AD21 de FAQ. Essa é a terceira questão, então bora lá. Bom, terceira questão é sobre relação de recorrência. A gente usa a relação de recorrência bastante em computação e o intuito dessa questão é determinar uma fórmula fechada para essa relação de recorrência. Mas aí você pode se perguntar, para que serve isso? Bom, muitas vezes a gente tem uma relação de recorrência e ela é uma relação de recorrência, muitas vezes não, sempre uma relação de recorrência é uma relação de recorrência porque você consegue escrever um termo em função de termos anteriores, tá? Então aqui nesse caso observem que a gente está escrevendo o AN em função do AN menos 1. Ocorre o seguinte, meus amores, a gente começa, para a gente determinar o A1, eu pego o A0, que é essa condição inicial aqui, substituo e obtenho o A1. Obtenho o A2 substituindo o A1 e assim sucessivamente. Imagine então que você quer calcular o A1864. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular até o A1863, utilizando essa relação de recorrência. Quando a gente resolve uma relação de recorrência, a gente obtém uma fórmula fechada. E a gente utiliza essa fórmula fechada para ir, certeiro lá onde a gente quer. Então, se eu quero o A1264, falei isso antes? Não sei. Se eu quero o A1264, eu vou lá e substituo o N por 1264. E eu vou para a galera, vou ser feliz. Eu não preciso calcular todos os termos anteriores, tá bom? Então, é para isso que serve uma fórmula fechada, ok? Então, a gente vai utilizar, aqui no Cederge, a gente vê o método de substituições regressivas. E é esse método que a gente vai utilizar, que é quando a gente vai substituindo os termos que aparecem na equação de recorrência, a gente vai substituindo esses termos por termos anteriores. Por isso, substituição regressiva. Até que vai chegar num determinado momento, como a gente está sempre reduzindo, que a gente cai na nossa condição inicial aqui, tá bom? Então, nosso objetivo com essa substituição regressiva é determinar um padrão que a gente consiga escrever de maneira geral, né? Utilizar a condição inicial para determinar qual é a fórmula fechada, ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse AN-1 aqui utilizando a própria equação de recorrência que a gente tem aqui. Então, por essa equação de recorrência que me diz o seguinte, eu escrevo o termo N como 2 vezes o termo anterior mais 2 elevado a N mais 1. Observem esse expoente, ele está relacionado com esse índice aqui, tá bom? Então, eu vou agora escrever o AN menos 1 utilizando essa equação de recorrência. Bom, vou colocar aqui um colchetão. Para quê? Para eu não esquecer que eu só estou fazendo o AN menos 1, tá bom? Eu ainda tenho que continuar o resto da minha expressão aqui. Então, vamos lá. Coloquei o 2 aqui, um colchetão. Vou substituir o AN menos 1 utilizando a equação de recorrência. Eu sei que AN menos 1 é 2 vezes o termo anterior a AN menos 1. Então, 2 vezes AN menos 2 mais 2 elevado ao expoente mais 1, ao índice mais 1. Então, eu estou no AN menos 1 mais 1, N, né? Fechei meu colchetão. Acabou? Não acabou. Eu ainda tenho esse termo aqui, ó. Então, isso é uma coisa que muitos de vocês erram.
tá bom? Porque vocês, às vezes, vocês estão tão focados em substituir o AN-1, o AN-2, o termo anterior, que vocês acabam esquecendo do resto da expressão. Então, agora, eu vou multiplicar aqui, vou manter expoentes. Por quê? Porque eu quero determinar padrão, tá bom? Então, eu não vou resolver as continhas. Então, vamos lá. 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado. AN menos 2, mais, cuidado aqui para não errar na distributiva. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a n, repito a base e somos expoentes. Então, n mais 1, certo? Mais 2 elevado a n mais 1. Quem é esse cara aqui? É esse cara aqui, que eu não posso esquecer dele. Tá bom? Continuemos, então. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cara aqui utilizando a equação de recorrência. Então, eu tenho 2 ao quadrado. E aí, o que eu faço? Abro o colchetão. Quem é o AN menos 2? O AN menos 2 é 2 vezes o termo anterior, AN menos 3, mais 2 elevado ao índice mais 1. Então, N menos 2 mais 1, N menos 1. Acabou? Não acabou. Fechei o colchete e tenho esses outros termos aqui, essas outras parcelas da soma. Então, 2 elevado a n mais 1, mais 2 elevado a n mais 1. Ok? Vamos fazer a distributiva aqui. Então, aqui, 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. AN menos 3, mais 2 ao quadrado vezes 2n menos 1, 2 elevado a n menos 1. Repito a base e somos expoentes. N menos 1 mais 2, N mais 1. Acabou? Não, ainda tem esses caras aqui. O que acontece? Eu já consegui enxergar um padrão. Observa aqui, ó. Esse expoente está relacionado com esse índice aqui. E aqui, ó, quando a gente tem índice 3, né, quando a gente tem expoente 3, a gente tem 3 parcelas iguais a 2 elevado a n mais 1. Então, eu posso escrever isso de maneira geral da seguinte forma. 2 elevado a i. Quando eu tenho o i aqui nesse expoente, o meu índice do a é n menos i. Então, quantas parcelas eu tenho aqui, né? Eu tenho 3 parcelas. Quando meu i é 3, eu tenho 3 parcelas. Então, eu tenho i vezes 2 elevado a n mais 1. Eu sei que esse processo de substituição regressiva ele vai parar quando a gente atingir a nossa condição inicial. E quando é que a gente atinge a nossa condição inicial? Bom, quando eu chego aqui, ó, quando o meu n menos i é 0. Então, n menos i é 0, faz com que o n seja igual ao i. Tranquilo? Daí a gente tem que a n é 2 elevado a n a 0 mais n 2 elevado a n mais 1. Eu vou substituir o A0 pelo valor do A0, que é a condição inicial aqui, vai ficar menos 2 elevado a n mais n 2 elevado a n mais 1. Tranquilinho? Observem que a minha fórmula agora, essa expressão aqui, ela deixou de depender de termos anteriores, depende única e exclusivamente de n. Bom, minha dica final, a gente acabou a questão, minha dica final é, sempre depois de determinar uma fórmula fechada, façam uma prova real. Utilizem a sua relação de recorrência aqui para calcular alguns termos. E depois calculem esses mesmos termos direto pela fórmula fechada e vejam se bate. Ok? Então essa é a minha dica para fechar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido proveitoso. Se você não assistiu aos outros dois, eu vou deixar linkados aqui. Aproveito para falar que também tem vídeos da correção da AD1. Então, se você não assistiu, dá uma olhada lá também. Deixe o seu like, comentem se gostaram. Outra coisa é comentar sobre assuntos
de vídeos que eu posso fazer para ajudar vocês no C10, tá bom? Então, deixem um comentário aqui, deixem o like, não esqueçam. É isso e até a correção da AD22. Um beijo, tchau!